Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, trazendo para você as principais notícias, resultados e destaques do mundo esportivo. Vamos à palavra do dia. Salmos 31, versículo 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o coração de vós todos que esperais no Senhor. Uma palavra de encorajamento para você, ó. O coração pode até se abater diante das lutas, mas quem espera no Senhor recebe forças renovadas para continuar firme. Hoje, confie que Deus vai te sustentar em cada passo. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Rápido intervalo e já voltamos. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes, vamos ao placarzão aqui da Visionário Esportes e ele está de volta. Nilber Ferreira vai falar aqui dos jogos de ida, do jogo de ida das quartas de final aqui pela Copa do Brasil, Bahia e Fluminense. Fala, Nilber! Olá, pessoal da Visionário Esportes, galera do fute. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem na Arena Fonte Nova, com mais de 43 mil torcedores, o tricolor baiano recebeu o tricolor carioca. Jogo de bastante equilíbrio, terminando 1-0 para o Bahia, gol marcado por Luciano Juba aos 40 do segundo tempo. Ainda nos minutos finais, o tricolor teve um gol anulado e um pênalti anulado também, após revisão do VAR. Muita polêmica. Então foi triunfo do Bahia para cima do tricolor carioca. Uma vantagem simples. Jogo de volta no Maracanã, dia 10, 19 horas. O Fluminense precisa ganhar por 2 gols de diferença. 1-0 Flu, penalidade máxima. Empate é Bahia, meu rei. Quem triunfar neste duelo enfrenta um vencedor de Alvinegros e Carioca. Vasco e Botafogo empataram por 1-1 em São Januário. Times atuam como visitantes domingo, dia 31. Bahia encara o Mirassol e Flu vai à Vila jogar com o Santos. Nos outros confrontos da Copa do Brasil, na Arena do Galo, em Minas, a Raposa cantou de galo para cima do Atlético Mineiro, 2-0. E o Timão foi a Curitiba, na Arena do Atlético Paranaense, e venceu por 1-0, largou na frente por uma vaga às semifinais da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira, para a Visionária Esportes. Fui! Valeu, Nilber, muito obrigado. Vamos aos outros resultados aqui. Brasileirão Série B, 24ª rodada. O Remo perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. Ó, a classificação nós vamos dar só na segunda-feira, tá? Classificação da Série B. Pela Pré-Europa League, últimas vagas aqui para a fase de liga, jogos de volta. O Kups da Finlândia perdeu em casa para o Midland da Dinamarca, 2-0. Midland está na fase de liga. Sigma Olomouc da República Tcheca, 0. Malmo, 2. O Malmo já havia ganho o primeiro jogo por 3-0 e está na fase de liga. Samsunspor da Turquia, 0. Panathinaikos, 0. O Panathinaikos está lá porque ganhou o primeiro jogo por 2-1. O Ludogorets venceu por 2-1 o Shendika da Macedônia do Norte. O primeiro jogo havia sido 2-1. O jogo na prorrogação, o Ludogorets venceu por 2-0 e está na fase de liga. O PAOK da Grécia goleou o Rijeka da Croácia por 5-0. O Rijeka havia ganho o primeiro jogo por 1-0. O PAOK reverteu o PAOK na fase de liga. Dinamo de Kiev 1, Maccabi Tel Aviv 0. Mas o Maccabi Tel Aviv havia ganho o primeiro jogo por 3-1 e ele está classificado. O Genk perdeu em casa para o Lech Poznan por 2-1, mas está na próxima fase, está na fase de liga, porque goleou o primeiro jogo fora de casa por 5-1. O Trest empatou em 0-0 com o Zlíski da Bielorrússia. Como o Trest havia ganho o primeiro jogo por 2-0, ele está classificado. Young Boys da Suíça 3, Slovan Bratislava 2. O primeiro jogo
havia sido 1-0 pro Young Boys, então o Young Boys está na próxima fase. Steaua Bucareste da Romênia 3, Aberdeen da Escócia 0. O primeiro jogo havia sido 2-2. O Steaua Bucareste está classificado aí para a fase de liga. E o Braga de Portugal goleou também no segundo jogo o Lincoln por 5-1. No agregado foi 9-1. O Braga está classificado. Pela Pré-Conference League, jogos de volta. O Noah da Armênia venceu o Olimpia Ljubljana por 3-2. Ele já havia ganho o primeiro jogo por 4-1 e está classificado para a fase de liga. Fredrikstad 0, Crystal Palace da Inglaterra 0. Primeiro jogo Crystal Palace havia ganho, está classificado. O Omonia do Chipre se classificou vencendo o Wolfsberger no tempo normal por 1-0. O primeiro jogo havia sido 2-1 para o Wolfsberger da Áustria. Nos pênaltis, o Omonia do Chipre ganhou por 5-4. Besiktas 0, Lausanne da Suíça 1. O primeiro jogo havia sido 1-1, Lausanne da Suíça eliminou o Besiktas. Rapid Viena 2, Győr da Hungria 0. O Győr havia ganho o primeiro jogo por 2-1, então Rapid Viena está na próxima fase. O RFS da Letônia empatou em 2-2 com o Hamburg de Malta. Vamos ter novidade aí, uma equipe de Malta pela primeira vez numa fase de liga de uma competição europeia. O primeiro jogo havia sido 1-0 para o Hamburg, então o Hamburg está na fase de liga. AZ Alkmaar 4, Levski Sofia da Bulgária 1. O primeiro jogo havia sido 2-0 pro AZ, o AZ tá lá também. Cluj da Romênia 1, Haken da Suécia 0. Primeiro jogo o Haken havia goleado por 7-2, o Haken está lá na fase de liga. Universidade Craiova 3 da Romênia 3, Başakşehir da Turquia 1. Primeiro jogo já havia sido 2-1 pro Universidade Craiova, ele está na próxima fase. AEK 2, Anderlecht da Bélgica 0, AEK da Grécia está lá na fase de liga. Arda da Bulgária 1, Rakov da Polônia 2. O Rakov já havia ganho o primeiro jogo por 1-0, está classificado. Baník Ostrava 0, Celje 2 da Eslovênia. O Celje está lá também. Brøndby da Dinamarca 2, Strasbourg da França 3. O Strasbourg está classificado. Differdange de Luxemburgo 0, Drita de Kosovo 1. Drita está classificado. Fiorentina 3, Polícia da Ucrânia 2. Polícia chegou a fazer 2-0 e a Fiorentina tinha ganho o primeiro jogo por 3-0. Um sustinho a Fiorentina, mas ela está na fase de liga. O Raio Vallecano goleou o Neman Grodno da Bielorrússia por 4-0. O primeiro jogo ele já havia ganho por 1-0. O Raio Vallecano lá na Conference League. Dinamo de Tirana da Albânia 1, Jagiellonia da Polônia também 1. Primeiro jogo Jagiellonia havia ganho por 3-0, ele está classificado. Linfield da Irlanda do Norte 0, Shelbourne 2. O Shelbourne também já havia ganho o primeiro jogo por 3-1, ele está na próxima fase. Virtus de San Marino 1, Breidablik da Islândia 3. Primeiro jogo Breidablik da Islândia tinha ganho já por 2-1, ele está lá. Legia Varsóvia, no tempo normal, 2 e Berlin 3. O Legia Varsóvia havia ganho o primeiro jogo por 2-1. Na prorrogação, o Legia fez 1-0 e o Legia Varsóvia está na próxima fase. Mainz, da Alemanha 4, Rosenborg 1. O primeiro jogo o Rosenborg havia ganho por 2-1, mas reverteu e ele está na próxima fase. Servette da Suíça 1, Shakhtar Donetsk também 1. O primeiro jogo havia sido 1-1 no primeiro jogo, né? Tempo normal 1-1, prorrogação 1-0 para o Shakhtar, gol do brasileiro Cauã Elias. O Shakhtar está na próxima fase da Conference. E o Shamrock Rovers empatou em 0-0 com o Santa Clara de Portugal. Ele está classificado, o Shamrock Rovers da Irlanda, porque havia ganho o primeiro jogo por 2-1. Pela Copa das Ligas, semifinais, o Inter Miami venceu o Orlando City por 3-1 com 2 gols do Messi e ele está na final da Copa das Ligas. E o Los Angeles Galaxy perdeu para o Seattle Sounders por 2-0. A final então será entre Inter Miami e Seattle Sounders. Vamos a algumas notícias do futebol aqui. O sorteio da fase de liga da UEFA Champions League 2025-2026, realizado ontem em Mônaco, revelou confrontos de alto nível. O Paris Saint-Germain, atual campeão, enfrentará Bayern de Munique, Barcelona e Tottenham. São alguns dos confrontos, né? Enquanto o Real Madrid, detentor de 15 títulos, medirá forças contra Manchester City, Liverpool e Juventus. O Barcelona terá pela frente PSG, Chelsea e Eintracht Frankfurt. O Liverpool, por sua vez, se verá com Inter de Milão, Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt. São apenas alguns duelos, né? São 8 para cada equipe, né? Outros duelos destacados incluem Bayern de Munique e Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Inter e Liverpool.
Então, a fase de liga será disputada entre 16 de setembro e 28 de janeiro de 2026, com os 8 primeiros avançando diretamente para as oitavas de final e os times do 9º ao 24º disputando playoffs. Falar em fase de liga, a fase de liga da Europa League ocorrerá o sorteio nesta sexta-feira, já tá rolando, tá? A terra já rolou, acho, no Greenmount Forum em Mônaco. A competição contará com 36 clubes divididos em 4 potes de 9 equipes cada, com base no coeficiente de clubes da UEFA. Cada time enfrentará 8 adversários, 2 de cada pote, totalizando 4 partidas em casa e 4 fora. Equipes do mesmo país não poderão se enfrentar nesta fase. Os 8 primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times classificados entre o 9º e o 24º lugar disputarão playoffs para definir os outros 8 classificados. A fase de liga terá início em 24 de setembro e se estenderá até 29 de janeiro de 2026. Os potes: pote 1, Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg e Aston Villa. Pote 2, Fenerbahçe, Braga, Estrela Vermelha, Lyon, PAOK, Victoria Pilsen, Ferencváros, Celtic e Maccabi Tel Aviv. Pote 3, Young Boys e Basel, ambos da Suíça, Freiburg da Alemanha, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Ludogorets, Midland e Steaua Bucareste. E no pote 4, Bolonha, Celta de Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Go Ahead Eagles, Malmo, Utrecht, Genk e Brann. Esses potes foram definidos, como disse, com base no coeficiente de clubes da UEFA, que leva em consideração o desempenho das equipes nas competições europeias nos últimos anos. A distribuição visa equilibrar os grupos, proporcionando confrontos mais equilibrados e interessantes para os torcedores. Também nessa sexta-feira está ocorrendo, né, o sorteio também da Conference League do 2025-2026. A fase de liga, as mesmas regras, tá? Da UEFA, né, Europa League, da Champions, com a diferença que são 6 potes com 6 equipes cada, tá? Então, a fase de liga terá início em 2 de outubro e se estenderá até 18 de dezembro. Vamos aos potes, ó. Pote 1, Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Viena e Legia Varsóvia. Pote 2, Sparta Praga, Dinamo de Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano e Shamrock Rovers. Pote 3, Omônia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje e Rijeka. Pote 4, Zrinjski, Lincoln, Kups, AEK, Aberdeen e Drita. Pote 5, Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca e Skandia. E pote 6, Haken, Lausanne, Universidade Craiova, Hamrun, Noah e Shelbourne. A UEFA autorizou o Barcelona a iniciar sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões 2025-2026 como visitante. Essa decisão foi tomada devido às reformas em andamento no Camp Nou, que ainda não receberam a liberação final das autoridades municipais para uso completo. Com isso, o clube catalão ganha tempo para concluir as obras e obter as permissões necessárias para utilizar o estádio em jogos futuros. A primeira partida da fase de grupos ocorrerá entre 16 e 18 de setembro, e o Barcelona jogará fora de casa nas 2 primeiras rodadas, com a estreia em casa prevista para 30 de setembro ou 1º de outubro, caso o Camp Nou esteja pronto. Lá, estreia em casa 30 de setembro. Talvez seja depois, né? Vamos aguardar. A partir da temporada 2025-2026, a final da Liga dos Campeões da UEFA será disputada mais cedo, às 6 horas, horário da Europa Central, o que corresponde a 1 da tarde no horário de Brasília. Então já marca na sua agenda aí. Vou falar o dia, tá? Essa mudança visa melhorar a experiência dos torcedores, oferecendo melhor acesso ao transporte público após o jogo e incentivando celebrações na cidade sede. A decisão foi tomada após a final de 2025 em Munique, que terminou perto da meia-noite. A primeira final com o novo horário, vamos lá, ocorrerá em 30 de maio de 2026 na Puskás Arena em Budapeste, na Hungria. Então já marca na agenda. 30 de maio de 2026 é a final da Champions League dessa edição. A partir da temporada 2026 e 2027, a UEFA implementará uma nova regra na Liga dos Campeões. Nenhuma partida poderá ser repetida com o mesmo mando de campo por 3 temporadas consecutivas.
Essa medida visa diversificar os confrontos e evitar que equipes se enfrentem no mesmo estádio em anos consecutivos. A mudança será aplicada apenas aos jogos em que uma equipe joga em casa, sendo que o algoritmo do sorteio da UEFA garantirá essa alternância de mandos. A partir da próxima temporada, portanto, confrontos como Liverpool e Real Madrid em Anfield não poderão ocorrer em anos consecutivos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes, vamos a mais notícias do futebol aqui. Na partida entre Atlético Paranaense e Corinthians, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, ocorrida na Liga Arena em Curitiba, o árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou na súmula que, aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor do time da casa invadiu o campo e agrediu o goleiro Hugo Souza com um empurrão. O invasor foi contido por jogadores e seguranças. O torcedor foi identificado como sendo natural de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e tem 29 anos. Ele foi detido pela Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, mas estava sem condições de depor devido à embriaguez. O delegado informou que ele será intimado para responder por provocação de tumulto. O Atlético Paranaense repudiou o ato em nota oficial, esclarecendo que o torcedor não é sócio do clube e que medidas rápidas foram tomadas para garantir a segurança de todos no estádio. O clube afirmou que acompanhará o andamento da questão criminal e adotará as providências judiciais cabíveis contra o infrator. Além disso, o árbitro relatou na súmula que torcedores locais arremessaram vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados no campo durante a partida. O goleiro Hugo Souza se manifestou após o episódio, repudiando a agressão e cobrando punições ao torcedor invasor, reforçando que episódios como esse não podem ficar impunes. Na última quarta-feira, Memphis Depay, atacante do Corinthians, criticou o gramado sintético da Liga Arena em Curitiba após atuar por 17 minutos contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em suas redes sociais ele afirmou: grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? O comentário gerou repercussão nas redes sociais com o apoio de Neymar dos Santos, que respondeu com um simples: concordo. Ambos já haviam se manifestado anteriormente contra o uso de gramados artificiais no futebol brasileiro, destacando o risco de lesões e a diminuição da qualidade técnica do jogo. Clubes como Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense utilizam gramados sintéticos, alegando a redução de custos e maior durabilidade. No entanto, jogadores especialistas questionam a adequação dessas superfícies para o alto rendimento esportivo. José Manuel Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina. O técnico Lionel Scaloni incluiu o jogador de 24 anos na lista para os confrontos contra Venezuela e Equador, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Lopes, que já soma 17 gols e 3 assistências em 43 partidas nesta temporada, se destacou ao formar uma dupla ofensiva eficaz com Vitor Roque no Palmeiras. Ele se junta a outros nomes de peso, como Lionel Messi, Lautaro Martinez e Julián Álvares na seleção argentina. Na quarta-feira, o goleiro Christian Pin, do Grimsby Town, da 4ª divisão inglesa, foi o herói da histórica vitória sobre o Manchester United na Copa da Liga Inglesa. Após empate 2-2 no tempo normal, Pin defendeu a cobrança decisiva de Matheus Cunha na disputa de pênaltis, que terminou 12-11 a favor dos marineiros. O feito foi ainda mais surpreendente porque Pin revelou ser torcedor do próprio Manchester United. Em entrevista à Sky Sports, ele admitiu estar um pouco furioso com a eliminação precoce de seu time do coração, mas destacou que é por noites como esta que jogamos futebol. A derrota representa um marco negativo para o United, que sob o comando de Ruben Amorim ainda não venceu na Premier League e ocupa a 16ª posição. O clube agora enfrenta uma crise interna crescente com especulações sobre a permanência do treinador no cargo. A Arena Barueri, considerada a segunda casa do Palmeiras, foi oficialmente renomeada para Arena Crefisa Barueri, após um investimento de 70 milhões de reais pela Crefipar, empresa do grupo Crefisa, presidido por Leila Pereira. A reforma incluiu a instalação de um moderno sistema de iluminação sincronizado com som, além de novos camarotes, bares e cabines de imprensa, visando transformar o estádio em um centro multifuncional para futebol e eventos. O contrato de concessão, firmado em 2023, prevê investimentos
valores adicionais de até 500 milhões de reais ao longo de 30 anos. O técnico Cuca entregou o cargo no Atlético Mineiro após a derrota por 2-0 para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, a diretoria do clube não admitiu que ele tenha pedido de demissão. Cuca passou por uma cirurgia no ombro na manhã desta quinta-feira e deve receber alta na manhã de sexta-feira. Após a recuperação, o treinador deve ser desligado oficialmente. O clima no clube é considerado insustentável e a saída do técnico é iminente. O português Pedro Caixinha é cotado para assumir o comando do Galo. Gabriela de Fátima Costa, uma estudante de 9 anos de Divinópolis, conquistou corações ao transformar seu uniforme escolar em uma camisa improvisada do Atlético Mineiro. Sem recursos para adquirir uma oficial, ela desenhou à mão o escudo, patrocinadores e o nome do jogador Gustavo Scarpa, viralizando nas redes sociais. O vídeo, originalmente gravado em março pela tia Miriam Lourenço, foi compartilhado com familiares e acabou sendo visto por milhares de pessoas. A história chegou até a diretoria do clube, que convidou Gabriela e sua família para assistir ao clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil na Arena MRV. Além disso, o Atlético Mineiro presenteou a menina com uma camisa oficial do time. A tia de Gabriela destacou a autenticidade da menina, que escolheu homenagear Scarpa, mesmo com ídolos como Hulk na equipe. A história de Gabriela é um exemplo comovente de paixão pelo futebol e superação. O meio-campista Ardon Jachari, do Milan, sofreu uma fratura na fíbula direita após um choque com Santiago Jiménez durante um treino. O clube confirmou a lesão e estima um período de recuperação de pelo menos 8 semanas. Jachari, que se transferiu do Clube Bruges por 37 milhões de euros, expressou gratidão pelo apoio dos torcedores e está focado em retornar mais forte. Ele não precisará de cirurgia, mas seguirá tratamento conservador. Que coisa, hein? O Fluminense está prestes a avançar na transformação para SAF, um grupo de 15 torcedores milionários reunidos pela gestora Lazuli Partners, finalizou o modelo de proposta e deverá apresentá-la à diretoria nas próximas semanas. A proposta inclui a criação da LZ Sports, subsidiária da Lazuli, para administrar a SAF. O clube manteria uma participação minoritária, com os investidores assumindo a gestão majoritária e a dívida de cerca de 865 milhões de reais. A aprovação da proposta dependerá de assembleia com conselheiros e sócios, possivelmente após as eleições presidenciais previstas para novembro. O foco da proposta é priorizar resultados esportivos antes do retorno financeiro, com aportes significativos nos primeiros anos. Há também discussões sobre a criação de cotas menores para permitir a participação de outros torcedores no futuro. Marcelo Beckler, agora ex-correspondente da TNT Sports em Barcelona por uma década, assumiu o cargo de comentarista da emissora. O anúncio ocorreu durante a cobertura do sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League em 28 de agosto de 2025. Beckler, que iniciou sua carreira em 2006 e se destacou por coberturas exclusivas como a transferência de Neymar para o PSG, retorna ao Brasil para integrar a equipe de comentaristas da TNT Sports. Ele participará das transmissões e da programação digital da marca esportiva, trazendo um novo olhar para as análises, com a experiência de mais uma década cobrindo as principais equipes do futebol mundial. Em suas primeiras palavras como comentarista, Beckler expressou entusiasmo pela nova função, destacando a oportunidade de comentar a Champions League como um pote de ouro e enfatizou seu compromisso em oferecer análises acessíveis e divertidas para o público. Lucas Moura, meio-atacante do São Paulo, será submetido a uma artroscopia no joelho direito neste sábado, dia 30, no Hospital Israelita Albert Einstein. A cirurgia visa avaliar a cicatrização de uma lesão ligamentar parcial e um estiramento na cápsula posterior, ocorridos em março durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Apesar de já ter retornado aos gramados após um procedimento em julho, o jogador voltou a sentir dores, o que o afastou novamente dos jogos. São Paulo confirmou que Lucas desfalcará a equipe nos próximos compromissos do Campeonato Brasileiro. Falar em Campeonato Brasileiro, ele firmou um acordo histórico para ser transmitido no Reino Unido e na Irlanda a partir desta temporada 2025. A parceria estabelecida pela 1190 Sports com a Premier Sports garantirá a exibição de 2 partidas ao vivo por rodada durante as temporadas de 2025 e 2026. Contudo, os jogos do Flamengo como mandante estão excluídos deste pacote, pois o clube optou por não ceder os direitos de transmissão para esta região. Essa decisão do Flamengo reflete questões financeiras e estratégicas internas, conforme informado pela CNN Brasil. Já já voltamos com o mercado da bola, hein? Não sai daí. Visionária Esportes.
Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as notícias do mercado da bola. O Palmeiras acordou com o Fulham a contratação do meia Andréas Pereira por cerca de 10 milhões de euros. Documentação está sendo trocada e o jogador é esperado em São Paulo para exames e assinatura nos próximos dias. O Watford oficializou a contratação do volante Nampalys Mendy, contrato inicial de 1 ano com opção de extensão. O jogador chega para acrescentar experiência e vacina o meio-campo dos Hornets. O Mônaco acertou acordo permanente com o Sevilha por Stanis e Dumbo. Viagem e exames foram programados, com valores perto de 10 milhões de euros, incluindo variáveis. Lindelof está em negociações avançadas com a Fiorentina após deixar o Manchester United. As conversas sobre termos pessoais seguem. Ainda não há confirmação oficial. O Milan sondou Manuel Akanji, do Manchester City. Houve contato sobre condições junto ao City, mas não foi apresentada a proposta formal. Negociação em estágio inicial. Também o Milan chegou a um acordo com o Chelsea para contratar um Nkunku por valor total de 42 milhões de euros. Embora o acerto esteja firmado, parte do pagamento está atrelada a bônus difíceis de serem ativados, e os valores finais podem ficar abaixo do inicialmente anunciado. Ele deve chegar ao clube ainda nesta sexta-feira para exames. O Al Ittihad da Arábia Saudita apresentou proposta ao Zenit de cerca de 35 milhões de euros, aproximadamente 221 milhões de reais, gerando expectativa de que o Corinthians, dono de 30% dos direitos econômicos, receba aproximadamente 10 milhões e meio de euros, cerca de 66 milhões de reais, pelo jogador Pedrinho, além de até 5 milhões e meio de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, totalizando até 72 milhões de reais de receita possível para o clube paulista. O Santos entrou em negociações formais com o Clube Bruges para contratar o zagueiro Zaid Romero, pouco utilizado pelo técnico Nick Hayen. Ele disputou apenas cerca de 65 minutos nesta temporada. A transferência está em andamento, mas ainda sem finalização. O zagueiro do Leão, Adonis Frias, foi contratado pelo Santos. O acerto foi anunciado recentemente e confirmado por vídeo do clube, marcando sua transferência da Liga Mexicana para o futebol brasileiro. O Vasco está fechando o empréstimo com opção de compra do jovem meia Brian Grance, de 18 anos, vindo do Olímpia. O Cruz Maltino venceu a concorrência de outros clubes brasileiros pela jovem promessa. Mais Vasco, ele fechou um contrato de empréstimo com o Galatasaray para trazer o zagueiro Carlos Cuesta por 1 ano e meio, com opção de compra no fim da temporada de 2026. Documentos foram trocados e a assinatura é a etapa final. Xavi Simons está em Londres para discutir sua transferência com o Tottenham, fazendo oferta próxima de 60 a 70 milhões de euros, e o Chelsea mantendo forte interesse. O jogador ainda não definiu seu destino. O Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante de 19 anos Kaique ao Fortaleza, a pedido do técnico Renato Paiva. Revelado na base alvinegra, ele marcou 3 gols em 11 partidas como profissional e já viajou para se apresentar ao Leão do PC, numa operação que visa mais minutos em campo e valorização. O São Paulo observou Marcelo Rian, centroavante de 23 anos, atualmente no FC Tóquio, por empréstimo do Sagan Tosu, como possível substituto para André Silva. Ainda não há proposta oficial. O Newcastle United está prestes a concluir contratação recorde de até 85 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus, do atacante Nick Woltemade, junto ao Stuttgart. Ele já viajou para a Inglaterra e fará exames médicos nos próximos dias. O Liverpool prepara uma oferta massiva de até 120 a 130 milhões de libras para contratar o atacante Alexander Isaac do Newcastle, potencialmente quebrando o recorde britânico de transferência. Um acerto parece se aproximar, especialmente após a chegada de Nick Woltemade ao Newcastle e os impasses financeiros com a janela prestes a fechar. O Nottingham Forest teve uma proposta de aproximadamente 11 milhões de euros rejeitada pela Juventus pelo lateral direito Nicolò Savona. As partes já acordaram os termos pessoais, contrato até 2030 e salário de 2 milhões de euros por ano, mas a Juve segue firme em busca de cerca de 18 milhões de euros. O Betis e o Manchester United estão fechando um acordo, empréstimo imediato de Antony por 3 milhões de libras, seguido de compra obrigatória por 33 milhões de libras em 2026, totalizando 36 milhões de libras. A operação deve ser confirmada em breve, alinhada à intenção do jogador de permanecer na Espanha. O Chelsea acertou a compra de Alejandro Garnacho com o Manchester United por cerca de 40 milhões de libras, incluindo
cláusula de 10% sobre futura venda. Ele assinará contrato por 7 anos, consolidando-se como a maior venda de um produto da base dos Red Devils nos últimos anos. O Strasbourg prepara oferta entre 6 milhões de euros e 7 milhões de libras para contratar Martial Godo, jovem ponta do Fulham. Segundo os relatos, a negociação está bem encaminhada para ser definitiva, com o acerto esperado nas próximas 24 a 48 horas. E vamos às notícias já dos outros esportes aqui, ó. Bia Haddad Maia avançou para a terceira rodada do US Open 2025 ao vencer a Suíça Victoria Golubic por 2-0, 6-1 e 6-4. A brasileira, cabeça de chave número 18, demonstrou consistência e força mental, superando um retrospecto desfavorável de uma vitória e 4 derrotas contra Golubic. Agora a Bia enfrenta a grega Maria Sakkari, ex-top 3 mundial, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Após ser derrotado por Taylor Townsend na segunda rodada do US Open 2025, Jelena Ostapenko acusou o adversário de falta de educação durante o cumprimento pós-jogo. A polêmica surgiu após um ponto em que a bola de Townsend tocou na rede e caiu do lado de Ostapenko. A letã esperava um pedido de desculpas, o que não ocorreu. Ostapenko expressou sua insatisfação com a atitude da americana, repetindo a acusação de falta de educação 3 vezes. Townsend respondeu afirmando que não permitiria ser desrespeitado, que estava pronta para confrontar Ostapenko novamente fora dos Estados Unidos. Ostapenko negou qualquer intenção racista em seus comentários, enfatizando que sua crítica se referia apenas à postura esportiva de Townsend. O Brasil garantiu vaga na semifinal da AmeriCup 2025 ao vencer a República Dominicana por 94-82 em jogo disputado em Manágua, na Nicarágua. O destaque da partida foi o ala armador Jorginho de Paula, que anotou 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes. A seleção brasileira dominou o segundo tempo, virando o jogo após estar atrás no intervalo. Com esse resultado, o Brasil se tornou o primeiro semifinalista do torneio e enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai. Tyrese Haliburton, armador do Indiana Pacers, revelou que o médico recomendou sua ausência nas finais da NBA 2025 devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Apesar disso, ele optou por jogar o jogo 7 contra o Oklahoma City Thunder, onde sofreu a ruptura do tendão, encerrando sua temporada. Haliburton afirmou que não se arrepende da decisão. Faria tudo de novo para lutar por essa cidade e meus companheiros. Após a cirurgia, ele iniciou a reabilitação e está caminhando com auxílio de uma bota ortopédica, com previsão de retorno para a temporada 2026-2027. No segundo dia da final da Diamond League 2025 em Zurique, grandes nomes do atletismo brilharam. Nos 200 metros masculino, Noah Lyles fez história ao se tornar o primeiro atleta a vencer 6 títulos da Diamond League, derrotando Letsiri Tebogo, com um tempo de 19 segundos e 74 centésimos. No lançamento de dardo, o alemão Julian Weber venceu com um lançamento de 91 metros e 51 centímetros, deixando o indiano Neeraj Chopra em segundo com 85,01. Além disso, a neerlandesa, holandesa, Fank Paul, estabeleceu um novo recorde no meeting nos 400 metros com barreiras, com o tempo de 52 segundos e 18 centésimos. Esses resultados destacam a qualidade e a competitividade da final da Diamond League em Zurique. Foi divulgada a primeira imagem do projeto do novo Autódromo Parque de Guaratiba, no Rio de Janeiro, com previsão de início das obras no primeiro semestre de 2026. O circuito terá 4 km e 710 metros de extensão e capacidade para até 150 mil pessoas. O projeto, desenvolvido pelo consórcio liderado pela Rock World e Genial Investimentos, conta com o escritório Populus, responsável por projetos como o circuito de Silverstone e o Tottenham Stadium. A pista contará com 11 traçados diferentes e voltas estimadas em 1 minuto, 9 segundos e 5 décimos, com velocidade média de 241 km por hora. Além disso, 98% da área será destinada a um parque ambiental, preservando um manguezal de 43 mil metros quadrados e promovendo o replantio de espécies nativas. O projeto visa atrair grandes eventos e revitalizar a região de Guaratiba. Sérgio Pérez retornará à Fórmula 1 em 2026 com a equipe Cadillac, após ser desligado da Red Bull no final de 2024. Durante sua passagem pela Red Bull, Pérez enfrentou desafios significativos, especialmente ao lado de Max Verstappen, cujas preferências de pilotagem contrastavam com as suas. Ele mencionou que a dinâmica da equipe e o desenvolvimento do carro tornaram sua tarefa ainda mais difícil. Apesar disso, Pérez afirmou que a decisão da Red Bull de substituí-lo foi precipitada, já que o desempenho da equipe piorou após sua saída.
Ele também revelou que recebeu apoio de colegas de profissão, incluindo Verstappen, que foi o primeiro a parabenizá-lo pelo retorno à Fórmula 1. Micah Parsons, estrela da defesa da NFL, foi trocado do Dallas Cowboys para o Green Bay Packers em uma negociação surpreendente. A troca envolveu os Cowboys recebendo o defensive tackle Kenny Clark e escolhas de primeira rodada em 2026 e 2027. Parsons assinou um contrato histórico de 4 anos e 188 milhões de dólares com os Packers, incluindo 120 milhões de dólares garantidos, tornando-se o jogador não quarterback mais bem pago da história da liga. A decisão dos Cowboys de não renegociar o contrato de Parsons, insistindo que ele jogasse sob o 5º ano de seu contrato de novato ou saísse, levou à troca. Jerry Jones, proprietário dos Cowboys, afirmou que a negociação foi feita para melhorar o time no futuro. A chegada de Parsons aos Packers fortalece significativamente sua defesa, especialmente no pass rush. A equipe agora é considerada uma das favoritas ao Super Bowl, com odds melhoradas de mais de 1.700 para mais 1.200, empatando com os Detroit Lions e ficando atrás apenas do Philadelphia Eagles na NFC. Parsons expressou gratidão aos torcedores dos Cowboys, destacando seu amor pela cidade e sua intenção de continuar residindo no Texas durante a pré-temporada. Ele também criticou a falta de envolvimento de seu agente nas negociações com o Dallas, o que contribuiu para a sua saída. Rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia. Visionária Esportes. Estamos de volta com o Visionário Esportes e vamos com a agenda do dia de hoje, alguns eventos apenas, tá? Vai ter pela La Liga, Valência e Getafe, né? Vai ter Valência e Getafe, o jogo às 3h30 da tarde de Brasília, com transmissão da ESPN 4. No futebol brasileiro, Operário do Paraná e Curitiba às 7 horas, com transmissão da ESPN. E vai ter também Campeonato Saudita, Al Hilal e Al Riyadh, no horário ao 12h30, pelos canais Gold no YouTube e Band Esportes. E assim encerramos mais uma edição do Visionário Esportes com a palavra Salmos 31, versículo 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o coração de vós todos, que esperais no Senhor. Mensagem de Deus para você. Quando parece que as forças acabam, lembre-se que o Senhor é quem renova o ânimo. Continue firme, porque Deus tem vitória preparada para a sua vida. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde, e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e esse foi o Visionário Esportes de hoje. Que Deus abençoe o seu dia e até a próxima edição na segunda, às 9 da manhã. Valeu!